Então, vamos falar do Neymar? Agora que a gente já passou por aquilo que aconteceu contra a Noruega, que tá todo mundo mais calmo, que a gente teve o The Day After, todos os comentários dos programas esportivos, agora a gente pode fazer aquela reflexão sobre o The Swan Song, o último baile, a última dança de Neymar dos Santos Júnior, e a conclusão que a gente pode dizer do começo ao fim da carreira do jogador mais badalado dos últimos 15 anos na seleção brasileira é que nunca foi sobre o Neymar, nem para o bem, nem para o mal. Neymar dos Santos Júnior. Neymar, não é sobre você. Talvez seja sobre o seu pai, até porque o seu nome é Neymar dos Santos Júnior. Você não é o first of his name, você não é o primeiro de sua linhagem, veio o seu pai antes. E talvez faltou protagonismo do seu pai para gerenciar sua carreira, para gerenciar sua vida, para te dar algumas instruções sobre como deveria se conduzir uma pessoa que em algum momento quis ter o papel de protagonista. Mas não foi isso que aconteceu. E eu não quero falar sobre a sua vida pessoal. Você toma as decisões que você quiser, faz propaganda de tigrinho e bet se você quiser, fica lá jogando o seu LOLzinho, fica lá com a Kings League. Isso não é da minha conta. Não é da nossa conta, não é da conta de ninguém. O que a gente tem que falar, Neymar, é sobre a sua ausência de protagonismo, não só na seleção brasileira, mas no futebol como um todo. Você apareceu muito novo para o Santos. Essa foi uma vantagem e, ao mesmo tempo, uma maldição. Queriam você para a Copa de 2010. Só que o Dunga não te levou e eu entendo que foi um erro. Acontece o seguinte, você já seria queimado naquela seleção, Neymar, muito cedo. Você e o Ganso seriam queimados na seleção do Dunga de 2010. Uma seleção que não tinha protagonista porque o Dunga não quis levar. Cara, a gente teve o Dunga como treinador da seleção brasileira. Isso é algo que me incomoda muito. O Dunga deveria ter ficado com seu lugar na história como o cara que levantou a taça do tetracampeonato mundial e nada mais. E aí veio 2014, onde você foi talvez o nosso maior protagonista naquela Copa. E ali talvez você tenha carregado um peso maior do que suas costas poderiam carregar e carregou isso um bocado sozinho. Era uma seleção mal convocada, era uma seleção mal formatada. E a sua sorte, Neymar, e eu não estou falando isso para te criticar, eu estou falando isso de coração. A sua sorte é que você está caminhando até hoje, porque o Zuniga poderia ter acabado com a sua carreira. Aliás, alguns acreditam que a carreira do Neymar acabou naquele confronto contra a Colômbia, porque ali começou uma sequência de contusões que ele teve que lidar ao longo da carreira inteira. Muito em parte porque ele era muito caçado em campo, muito em parte porque o menino Ney talvez não desse o seu maior empenho para se recuperar das contusões. Mas aí a gente fica pensando, o que será que é verdade, o que será que é relativização na carreira do Neymar, né? A gente sempre vai ter essa dúvida a partir de agora. Neymar, o seu melhor momento foi entre 2014 até 2017. Ali foi o seu auge, ali foi o seu ápice. Você venceu aquela medalha olímpica junto com a seleção brasileira, mas não venceu sozinho. Acredito que, apesar de todo o destaque que você teve naquela seleção olímpica, você não foi o protagonista. E quando você esteve mais próximo de conquistar a posição de melhor do mundo, você estava no trio MSN. É muito fácil você se destacar num time que tem, ao lado de você como companheiros de equipe, Lionel Messi e Luis Suárez. Aquele Barcelona do trilho MSN, ele é memorável, ele é fantástico. E ali foi o grande momento do Neymar. Foi ali que ele decidiu mudar o rumo da carreira dele e ir para o Paris Saint-Germain para ser protagonista. E o que o Neymar conquistou no Paris Saint-Germain? De novo, a gente está falando sobre ele ser o protagonista. Dele pegar e carregar o time nas costas como grande craque. E eu não estou aqui questionando a capacidade de jogar futebol que o Neymar tem. Ele sempre foi um cara extremamente talentoso, mas ele é um líder. Ele está no mesmo nível de liderança de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, tem o mesmo nível de protagonismo que, sei lá, um Harry Kane, um Erling Haaland. Ele tem esse nível de protagonismo. Ele consegue atrair para si
essa responsabilidade de ser não o centro das atenções, mas ser o cara que vai comandar as ações, ser o cara pelo qual o time vai jogar por ele. Ele consegue isso? Não, ele consegue ser o parça, ele consegue ser o cara do pandeiro, ele consegue ser o cara que vai conseguir os contatinhos das primas que vai fazer aqueles jobs ali para poder animar os colegas de clube, os colegas de concentração. Esse é o Neymar. Aí em 2018 ele já chega semi-baleado para aquela Copa da Rússia, já era um meme porque ele mais caía em campo do que fazia qualquer outra coisa, e ele não foi protagonista. Ali ele já não conseguia ser protagonista. De novo, estou levando em consideração o fato de que ele já não chegou nas melhores condições naquela Copa, nas melhores condições físicas, mas mesmo assim, não conseguia fazer com que ele centrasse as ações do time, que ele fizesse com que o time jogasse por ele, e nem jogava pelo time também. E em 2022, talvez a melhor competição do Neymar em Copas, a gente vê um Neymar que, por incrível que pareça, é o que menos tem culpa naquela eliminação com a Croácia. Para você ver como aquele time do Tite estava perdido. Perdido no aspecto conceitual, porque era para ter voltado porque faltava 5 minutos. Quando a pessoa sensata da seleção é o Neymar, você vê o nível do buraco que a gente estava. E em 2026, todo mundo viu o que aconteceu. Errado tá o Ancelotti que te convocou, tá a imprensa que quis com que você jogasse a todo custo, que queria a sua convocação mesmo você sem condições de jogar. Errado tá aquela pessoa que acreditou que o Neymar poderia resolver todos os problemas, sendo que ele não jogava em alta performance há pelo menos 4 anos. O último jogo de alta performance do Neymar pela seleção brasileira e acredito que no futebol foi justamente aquela eliminação contra a Croácia. E aí me desculpa, tudo bem, na Alemanha você não estava em campo naquele 7-1. E a sua sorte, Neymar, é que o senhor não estava em campo no 7-1. Talvez o resultado fosse diferente se o Neymar estivesse em condições de jogar. Nunca saberemos, mas a sua sorte é que o senhor não estava no 7-1. Mas em 2018, contra a Bélgica, melhor geração belga da história, o senhor não resolveu? Em 2022, contra a melhor geração da seleção croata, o senhor não resolveu. E em 2026, contra a melhor geração da seleção da Noruega, o senhor não resolveu. Mesmo jogando metade de um segundo tempo, que eu sei que diminui um pouco a questão da gente colocar objetivamente a culpa no Neymar, mas ainda assim, o contexto é, ele foi protagonista? Não. Ele foi protagonista para receber cartão amarelo caçando treta. Ele foi protagonista para achar que era sobre ele quando ele decidiu bater boca com o goleiro da Noruega depois de marcar um gol de pênalti. De pênalti. Aos, sei lá, 50 do segundo tempo, quando o jogo já estava resolvido. Ele achou que seria legal e bonitinho fazer isso. Neymar nunca foi sobre você. Sempre foi sobre o coletivo. Faltou para o Neymar entender que esse esporte chamado futebol é eminentemente coletivo. É óbvio que a gente vai ter os super craques, é óbvio que a gente vai ter os protagonistas, é evidente que a gente vai ter jogadores que vão se destacar dentro de um grupo. Mas esses jogadores, pelo menos em regra, eles são um exemplo para os demais. Eles são farol para os demais, eles são a luz para os demais. O Neymar é muito obscuro, falta luz própria para ele ser um verdadeiro líder. Falta luz própria para ele saber conduzir um time às vitórias. Para ser o fiel da balança, não apenas nos aspectos técnicos, mas também nos conceituais de liderança, de poder até mesmo motivar os colegas, os companheiros de time para poder alcançar os objetivos. Para um jogador que numa decadente carreira, estava dando traulitada em jogador do colega do próprio time que tem 18 anos de idade, é um final pobre, é um final triste. E olha só que coisa, tinha uma galera fazendo analogia disso, né? O Neymar, deixa eu ver se a conta tá certa, nós estamos em 2026, o Neymar tem 34 anos. Aos 11 anos de idade, o Neymar começou no Infantil do Santos.
2003, depois da Copa do Mundo de 2002. Ele começou no Infantil do Santos, começou a desenvolver a sua carreira e se tornou profissional anos depois. Ou seja, desde que o Neymar começou no futebol de alguma forma, o Brasil não ganhou mais a Copa do Mundo. Coincidência? Pode até ser, mas alguns dizem que ele tem uma maldição. Que é outro ponto de maldição, e aí isso se aplica, talvez, se aplicaria de repente ao Mbappé, se aplicaria ao Messi, sei lá, mas tava lá o Neymar para comandar o time do PSG. E ele não conseguiu ser campeão da Champions por esse time. Tudo bem. Messi também não foi, Mbappé também não foi, mas os dois têm Copa do Mundo. Foi só o Neymar e essa galera toda sair do PSG que eles já têm 2 títulos da Champions League. Coincidência? Pode até ser. Mas os fatos mostram também, da mesma forma como os fatos mostram que o Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, os fatos mostram também que existe um juju ruim em torno do Neymar. Existe algo que, infelizmente, não deu certo nos aspectos esportivos. É como diz o ditado, né? Ele teve sorte no jogo, mas azar no amor dele ao futebol. Eu acredito que o Neymar é um cara que ama o futebol. Ele ama jogar futebol. Talvez esteja meio de saco cheio, porque fazer isso toda semana realmente deve cansar, mesmo ganhando um salário astronômico como ele ganhou ao longo de todos os anos. Mas eu, sinceramente, acho que a paixão dele por futebol já foi embora há muito tempo. Entendo que ele foi pautado, sim, por um baita azar pelas contusões que ele teve ao longo da carreira, mas também entendo que nunca foi sobre ele. Ele nunca foi protagonista, nunca teve protagonismo, nunca foi estrela. Ele nunca foi aquele cara que fosse efetivamente decisivo para a sua seleção. Resolveu vários jogos para o Santos, mas aí também, puxa vida, né? O time do Santos é o quê nessa história, né? Virou o que eu posso dizer de... Virou eu ia falar um palavrão aqui, mas se vendeu pro Neymar, basicamente, com esses contratos absurdos que eles fizeram. E o máximo que o Neymar conquistou foi Copa das Confederações aqui, Copa América ali e uma medalha olímpica em 2016. Tudo bem, tem aquele lance daquela final da Copa América, a Copa América da pandemia, que ele também jogou muito. E ele talvez seja o último grande jogo que o Neymar fez contra um adversário nível A, porque nem mesmo a Croácia e a Bélgica a gente pode considerar isso de forma consistente. A Noruega também, tem gente falando que a Noruega não é tudo isso. Então, faltou pro Neymar essa aura de protagonista, infelizmente. E eu até entendo quem defende o Neymar até hoje, mas eu não concordo, porque nunca foi sobre ele. Nunca foi sobre ele. Comparar Neymar com Pelé é uma aberração, porque o Pelé conseguiu 3 títulos mundiais, tem um recorde histórico de gols no futebol, ele foi um alienígena no seu tempo. E o Pelé não reclamava. O Pelé ia lá e fazia. A diferença entre o Neymar e o Pelé é abissal, porque, e ainda assim, o Pelé, mesmo com todo o protagonismo, ele não venceu sozinho, e ele tinha consciência de que não ia vencer sozinho. Faltou essa consciência para o Neymar, e aí a gente testemunhou a decadência, o fim de uma das maiores promessas da história do futebol brasileiro, mas que no final das contas foi uma grande mentira, uma grande enganação. Só ele ganhou com a própria carreira. A seleção brasileira não ganhou com todo o protagonismo ou pseudo-protagonismo midiático que o Neymar atraiu para si. É sempre um pseudo-protagonismo, porque absolutamente nada do que aconteceu com ele na seleção foi sobre ele. Infelizmente.